Quando eu era criança, eu odiava todas aquelas regras do tipo: você não pode assistir TV até terminar a lição de casa, ou você não pode correr com a tesoura na mão, e não pode tomar gelado, senão você vai ficar gripado. Todas aquelas regras eram um ataque ao nosso livre-arbítrio, e você provavelmente prometeu que quando crescesse iria fazer tudo diferente. Mas não é bem assim e você já deve ter percebido que seus pais estavam certos. Tem uma regra em particular, que é a regra dos 2 dias, que eu acredito ser a mais influente em minha vida pessoal. Ela me ajudou a ganhar uns 20 quilos de músculo em meu corpo magricela. Me capacitou a criar um hábito de exercícios constante nos últimos 5 anos. Uma decisão que, de acordo com os pesquisadores, aumentou a minha expectativa de vida em pelo menos 3 ou 4 anos. Ok, vamos lá. O que é a regra dos 2 dias e como isso me ajudou? E por que as regras são tão importantes para nos ajudar a mudar de vida? Vamos primeiro falar por que as regras são tão eficazes. Você já deve ter percebido que nosso cérebro é muito bom para pensar, mas é péssimo quando precisamos lembrar das coisas. E é por isso que é muito fácil ficar empolgado com o desenvolvimento de um novo hábito, mas ao mesmo tempo é tão fácil de esquecer dele completamente no dia seguinte. Você entende o que eu quero dizer? Se você é assim como eu, já teve aquela ideia brilhante um pouco antes de ir dormir, mas decidiu não anotar, você com certeza sentiu a dor de acordar no dia seguinte vasculhando seu cérebro, tentando lembrar que ideia era aquela. Mas ela se foi, caramba! Você esqueceu aquela ideia brilhante, aquela ideia que iria mudar o mundo. Mas você esqueceu de anotar. Nosso cérebro possui poderes incríveis, semelhantes a de um superprocessador. Podemos tomar qualquer decisão em frações de segundos, mas estamos programados para nos distrair com qualquer coisa. E quantos de vocês não conseguem se livrar do vício em rede social, parar de beber ou até mesmo parar de fumar? Nós temos a capacidade de fazer praticamente qualquer coisa, menos a coisa certa, né? Ou pelo menos a coisa certa que queremos fazer. Se a gente não estabelecer determinadas regras, vamos simplesmente deixando nossos sentimentos, desejos e humor moverem o nosso caminho para fora da linha. Se a gente decide assumir o controle de nossas vidas, focar no que mais importa e criar um conjunto de regras para viver, essas regras podem ser uma maneira poderosa de recuperar o controle de nossas vidas. De uma maneira inimaginável. Não existe nenhuma pessoa que alcançou o sucesso absoluto sem estabelecer algum tipo de regra ou método para a sua vida. Para se tornar um grande profissional, escrever um livro ou até mesmo construir um hábito, você precisa se superar. É o que Steven chama de resistência. Em seu livro A Arte da Guerra, Steven escreve que a resistência é a força mais tóxica do planeta. É fonte de mais infelicidade do que pobreza, doença e disfunção erétil. Ceder à resistência deforma nosso espírito, nos atrofia e nos torna menores do que nascemos para ser. A resistência aparece em muitas formas de procrastinação, como aquela voz que surge em sua cabeça perguntando: para que diabos você precisa fazer isso? O antídoto para essa resistência é a consistência. É o dia após dia. Você luta para fazer o que tem que fazer, trabalha duro para fazer tudo acontecer. E não se engane, isso é como uma guerra. Quando eu estava no ensino médio e até mesmo depois na faculdade, eu achava muito difícil construir um hábito de ir todos os dias para a academia, ou até mesmo fazer qualquer exercício físico. Só para você ter uma noção, eu era um garoto bem magricela. Eu não pesava nem 60 quilos. Eu não tinha um músculo sequer. E por mais que eu tentasse comer bastante para ganhar peso e depois tentar transformar o peso em músculo e construir uma rotina de exercícios, isso nunca funcionava. Parece que sempre tinha algo atrapalhando. Ou eu tinha muita coisa para estudar, não tinha tempo de ir, ou até mesmo eu ficava de ressaca por causa das festas da faculdade. Eu tinha todas as desculpas possíveis para não desenvolver o hábito de ir para a academia. Mas aí eu decidi que todas essas desculpas eram uma besteira, e se eu não conseguisse me comprometer com pelo menos 30 minutos de exercícios por dia, então o problema com certeza estava em mim. Caramba, isso era sobre minha vida, minha saúde, meu futuro. Depois de uns 3 anos tentando ganhar peso e falhando terrivelmente, eu comecei a seguir a regra dos 2 dias, e é bem simples.
dias. Basicamente, eu tinha que fazer algum tipo de exercício, treino, caminhada, jogar futebol, e eu não poderia deixar de fazer qualquer uma dessas atividades por mais de 2 dias seguidos. Então, se eu fosse para a academia na terça-feira e na quarta, eu poderia até faltar na quinta. Mas se eu deixasse de fazer exercícios na quinta, com certeza eu não poderia faltar na sexta. Isso me deu algum tempo para tirar dias de folga, porque eu realmente precisava e me manteve comprometido com o objetivo. E o mais importante, me impediu de negligenciar minha saúde por meses ou até mesmo por anos. É muito bom nos dar uma folga de vez em quando, mas precisamos fazer isso apenas algumas vezes. Senão isso se transforma nos próximos 5, 6, 7 dias sem fazer o que precisa ser feito. Eu prometi para mim mesmo que iria levá-la a sério e cumpri-la ao máximo que eu pudesse. E só iria deixar de me exercitar se eu ficasse doente ou acontecesse algo totalmente fora do meu controle. Se eu tivesse cansado, dolorido do treino anterior, ou mesmo se eu tivesse de ressaca, eu ia levantar minha bunda da cama e ia para academia, mesmo que fosse só para correr 10 minutos na esteira. E mesmo que eu fosse para academia e só acabasse correndo em 5 minutos, ou feito qualquer exercício, isso já era o suficiente para eu sentir que realmente tinha feito algum progresso e que tinha seguido esse compromisso que eu estabeleci comigo mesmo. Depois de 6 meses, eu tinha construído mais massa muscular do que nos últimos 5 anos. Eu tinha superado um obstáculo e comecei a achar muito mais difícil deixar de ir um dia para a academia do que realmente ir. Isso já aconteceu há algum tempo, mas eu ainda continuo comprometido com essa regra. E isso não quer dizer que eu sou perfeito, que eu não costumo falhar ou que de vez em quando eu dou uma escapulida e não cumpro a regra dos 2 dias. Mas seguir essa regra me ajudou a permanecer comprometido em mais de 90% do tempo. Quando eu sigo essa regra e mantenho ela no meu dia a dia, eu sinto que eu sou mais saudável e mais produtivo. Essa regra é como uma regra fundamental, que é o alicerce para todos os outros hábitos da minha vida. Então, se eu consigo levantar minha bunda da cama e ir para a academia, eu tenho muito mais chances de comer melhor, dormir melhor e levar uma vida mais saudável e produtiva. E, consequentemente, eu vou me sentir mais disposto ao longo do dia. Certamente, se você for capaz de abandonar essa carga negativa sobre as regras que você provavelmente trouxe da infância, você pode usar essas regras a seu favor. É um engano acreditar que as regras limitam o que você pode fazer na vida, ou que te impedem de alguma forma. A verdade é que, se você definir as regras certas para si mesmo, com base no que você mais valoriza, isso vai te ajudar muito a viver a vida que você sempre imaginou. Eu só sei que por si só esse hábito mudou minha vida de uma forma que eu não consigo explicar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, seja muito bem-vindo a bordo e até o próximo vídeo. Fala pessoal, se você ficou até aqui eu tenho sempre um bônus para você, alguma novidade, alguma explicação mais detalhada ou até mesmo alguma reflexão, certo? Se não ficou claro eu vou te dizer que a regra dos 2 dias, ela realmente mudou a minha vida. Pode parecer boba, mas você vai começar a introduzir em sua vida um novo hábito. E isso é muito potente, é muito poderoso, porque só os hábitos mudam a sua vida. O seu corpo material só transparece a vida de hábitos que você leva, certo? E se você seguir a regra dos 2 dias, com certeza você vai conseguir introduzir um novo hábito e mudar a sua vida. Deve estar aparecendo aqui do lado a imagenzinha e você percebe que não tem nenhum quadradinho preto um junto do outro, porque você não pode ficar 2 dias sem fazer a sua caminhada, sem estudar para a sua prova, sem ler o livro que você disse que ia ler, se esse é o hábito novo que você quer introduzir. Seu hábito novo pode ser aprender inglês, aprender uma língua nova, francês, espanhol, e você não vai poder ficar 2 dias sem dar uma olhada em um material, sem ouvir um áudio em inglês, sem ler um livro em espanhol, certo? Segue a regra dos 2 dias. A fundo, você vai começar a introduzir um novo hábito e você vai perceber que sua vida vai começar a se transformar.